Olá, companheiros e companheiras. Sou Marcelo Rosa, coordenador jurídico e relações de trabalho da Fazubra. Estou aqui com a representação da nossa federação na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira para fazermos um relato do que foi os trabalhos desta semana, né? Primeira semana de fevereiro. Vou deixar que cada um se apresente e depois a gente entra no conteúdo. Olá a todas, todos e todes. Eu sou a Vânia Gonçalves, estou como representante da Fazubra na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira e nós vamos trazer aqui o relato do que foi nosso trabalho essa semana. Eu quero saudar a todos, todas e todes. Eu sou Rolando Malvásio, eu sou da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira e estamos aqui junto com o Marcelo Rosa, que será o nosso orador, para narrar todos os acontecimentos dessa semana na CNSC. Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Fátima. Eu sou também membro da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, representando a base da Fazubra. E também sou de Goiás. Eu faço parte, então, das instituições federais de ensino do estado de Goiás. Olá, pessoal. Eu sou Tônia Duarte, representante da Fazubra na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. Eu sou aposentada e participo aí desse debate da carreira desde o início, né, desde a criação do PCCETA, e sou da URGS, então, e estamos aqui para dar o informe, então, oficial da Fazubra, que deve sempre ser procurado aí em todas as nossas redes. E era isso. Olá, companheiros, companheiras, eu sou Ronaldo Bastos, eu venho lá da base do Amazonas, né? Estou representando aqui a Fazubra na CNSC. É uma semana intensa de trabalhos que nós tivemos, né? Virando muitas vezes até quase a madrugada, mas muito trabalho avançado que a gente conseguiu fazer. Então, companheiros e companheiras, durante essa semana, né, nós nos reunimos a partir de terça-feira na sede da federação para preparar a nossa atuação, nossa intervenção na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, no MEC, né, no Ministério da Educação. O nosso grande trabalho, né, nesta semana foi consolidar uma nota orientativa de como será aplicado os efeitos da MP, né, 1268, né, nas nossas vidas funcionais. Nós sabemos que essa MP ela não contempla todos os pontos que foram construídos pela Fazubra, Sinasef, da bancada sindical, e também pelo Pleno da CNSC, e o resultado desta MP trouxe uma série de dúvidas de como ficam as regras de transição para quem já está na carreira, seja para a progressão por mérito, para a aceleração da progressão por capacitação e mesmo para a correção do IQ, que agora não tem mais a correlação indireta. Então, foi preciso, né? Nós começamos essa discussão na CNSC-MEC no mês de janeiro ainda, construímos um entendimento e na reunião desta semana, que aconteceu na quarta e na quinta-feira, nós escrevemos esta nota orientativa para que seja possível que todas as instituições apliquem, né, com isonomia de tratamentos, certo? Para os servidores e servidoras técnicos administrativos, ativos, aposentados e instituidores de pensão, certo? Então, o que ficou definido? E eu já vou convidar a todos e todas e todos, né, que acompanhem pelas páginas da Fazubra, pelas nossas redes sociais e também pelos dos sindicatos de base, que vão depois reproduzir essas informações, né, para que não fiquem dúvidas do que foi construído, então, por nós. Como que ficou esse conteúdo? Para que você possa saber, né? Mérito. O mérito, nós sabemos que agora o interstício é de 12 meses, né, para que eu tenha uma progressão. Por isso, como mudou de 18 para 12 meses, nós temos uma regra de transição para dizer como que vai ser aplicado para quem tem saldo de interstício. Então, vamos lá.
Para quem completou o interstício de 18 meses até 31 de dezembro, esta pessoa já teve ou já deve ter tido a sua progressão, certo? Lá em 31 de dezembro, até 31 de dezembro, e isso já entrou no contra-cheque, porque não é na regra antiga, então não precisa esperar a aprovação da LOA, da Lei Orçamentária Anual. A progressão por mérito, para quem, então, completa 12 meses, de 1º de janeiro quer dizer, a partir de 1º de janeiro, né, até junho, ele vai ter a sua progressão em 1º de janeiro, certo? Os efeitos funcionais já podem sendo praticados pelas instituições, só que o impacto financeiro no contra-cheque você só vai sentir quando for aprovada a LOA, porque aí o governo não pode fazer gastos novos, né, sem que a lei orçamentária anual esteja aprovada. Um parêntese aqui, é importante lembrar que nós, junto com a intervenção do governo, garantimos na Lei de Diretrizes Orçamentárias que todos os efeitos dos acordos de greve, e no nosso caso do Acordo 11 de 2024, são a partir de 1º de janeiro. Então, mesmo que a LOA não seja aprovada esse mês ou no início de março, para entrar na folha de março, nós vamos receber retroativo a 1º de janeiro, certo? E aí, né, se você tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses ou 6 meses, né, de saldo, né, da sua progressão por mérito, isso vai ser compensado nesse momento. Como que acontece isso, Marcelo? Olha, eu completaria 18 meses agora em janeiro. Então, eu já vou ter a próxima progressão em junho. Eu tenho uma em 1º de janeiro, outra em 1º de junho, certo? E tudo isso está numa tabelinha que vai ser publicada tão logo a Secretaria Executiva do MEC e o MGI deem sinal verde que não tem problemas na nota explicativa que nós fizemos, ok? Com relação à aceleração da progressão por mérito, por capacitação. Obrigado, Vânia. A gente vai confundindo, é muita coisa, e o cansaço nem se fala. A progressão por capacitação, né, a aceleração pela progressão por capacitação, ela vai aproveitar todo o patrimônio funcional adquirido por nós ao longo da nossa vida. Então, mesmo que eu já tenha tido 3 progressões, ou seja, eu estou lá no 411, 412, 417, vou ter automaticamente até 3 acelerações. Ah, Marcelo, mas por que até? Porque se eu tiver no padrão 17, eu só tenho 2 padrões para subir, certo? Por isso que é o até. Agora, se eu estiver no padrão 12, na nova tabela, eu vou avançar para o 15. Né? Isso eu já tive 3 progressões. Então, tive 3 progressões, né, durante a minha vida funcional, eu vou ter a mesma quantidade de acelerações e não preciso apresentar nenhum documento, porque as pró-reitorias de gestão de pessoas, os órgãos de gestão de pessoas, já têm os registros, inclusive dos certificados que me deram aquelas progressões. Isso a gente chama de aproveitamento do patrimônio funcional do servidor e da servidora. Ah, mas eu não tive progressão. Bem, então aí eu vou ter que formatar, né, protocolizar um documento de acordo com o modelo de requerimento que tem na minha universidade, no meu instituto, Cefet, requerendo a aceleração e, neste caso, somente neste caso, eu vou juntar a documentação. Ah, mas eu já tinha 15 anos e nunca me lembrei de dar entrada na progressão. Eu posso ter direito até 3. Certo? Por quê? Porque já tem entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, né, de que as progressões, elas acontecem de forma cumulativa, né, mas os efeitos financeiros não retroagem a data lá atrás. É tudo a 1º de janeiro. Certo? É importante dizer que isso é entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
né? Já, inclusive, analisado pela AGU, que já emitiu pareceres, e na nota técnica que sustenta as orientações que nós fizemos, esses pareceres, inclusive, estão relatados. E quando ela estiver liberada pela Secretaria Executiva do MEC e pelo MGI, nós vamos publicar. E aí eu vou, de novo, lembrar para você que está nos assistindo. Vá na página da Fasubra, vá nas redes sociais, vá na página e nas redes sociais do seu sindicato de base, que lá você vai ter informação real, verídica do que foi publicado, certo? Fora disso, a gente não garante a veracidade das notícias. E para o incentivo à qualificação, para aquelas pessoas que tinham incentivo à qualificação indireto, né, também vai ser automático a correção, ok? A partir de 1º de janeiro, né, se corrige para correlação direta, então todo mundo vai ter o IQ pleno, independente do curso ter ou não aquela antiga correlação com o ambiente organizacional onde eu estava lotado. Uma informação também que a gente precisa prestar muita atenção. Nós não mudamos nada no nosso desenvolvimento. A avaliação de desempenho vai continuar ocorrendo no modelo da sua instituição. A sua progressão vai ser decorrente da obtenção de resultado positivo no processo de avaliação de desempenho no modelo que sua instituição faz. Não tem mudança nisso, certo? Então, eu preencho, a avaliação é feita por sistema, por ficha, isso não se muda, ok? É importante que seja observado isso. Os demais pontos, né, que dizem respeito ao termo de acordo de greve, né, que diz respeito àquilo que fala do nosso reposicionamento na nova estrutura de tabela, né? Isso aí é automático. As correlações, isso também é automático entre os pisos dos níveis, né? Isso já vai ser tudo automatizado, ok? Um outro lembrete, né, nós tivemos uma reunião na semana passada com o FORGEP, com o Fórum de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas, né? Como nós dependemos da aprovação da LOA para que os efeitos financeiros se efetivem, né, na hora que a LOA for aprovada, no 1º mês, eu vou ter o pagamento referente ao aumento daquele mês. Pode ser, não estou dizendo que vai acontecer, que a depender do número de servidores, a depender do número de pessoas que trabalham nos órgãos de gestão de pessoas, que os retroativos para janeiro só venham na folha do mês seguinte. Porque o retroativo, ele é feito manual para cada pessoa. Então, imagina, eu tenho lá, eu, Marcelo, tenho 39 anos de universidade, por isso eu ainda tenho incentivo à qualificação, quer dizer, eu tenho incentivo à qualificação, porque eu tenho mestrado, eu tenho o anuênio, certo? Isso tem que ser tudo calculado manualmente. Eu recebi férias em janeiro, ela tem que ser corrigida pela nova tabela. Isso tudo, então, é cálculo manual, inserido posteriormente no meu contra-cheque. Então, se eu não receber o retroativo no 1º mês, é por conta disso. Agora, uma orientação que nós já demos em lives da Fasubra, já desceu no ID, é que você, principalmente, você que é diretor, né, e diretora, coordenador de entidade de base, vá à pró-reitoria da sua instituição. Verifique como está lá. Já tem o levantamento de todo mundo que tem direito à progressão em janeiro, fevereiro? Já tem o levantamento da correção dos IQs? A minuta de portaria já pode estar pronta, porque a partir do momento que a LOA for aprovada, é só assinar e publicar. Isso pode ser adiantado. O cálculo não, mas isso já pode ser feito. Então, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, o órgão de desenvolvimento, ele não precisa esperar a aprovação da LOA para providenciar estas questões que são de ajustes funcionais. E isso precisa ser cobrado, perguntado, questionado por cada entidade de base. Não é a direção da Fasubra que vai fazer. A direção da Fasubra não se relaciona com cada uma das universidades. Nós fizemos uma
um contato com o FORGEP, que é o Fórum de Pró-Reitores, dissemos que já tínhamos dado e que íamos reforçar essa orientação, mas isso precisa ser feito aí no seu sindicato de base, certo? Uma última informação é que, como no caso, né, o que eu disse no início da nossa fala aqui, nem tudo que nós colocamos na minuta de projeto de lei foi adotado pelo governo. Então, nós temos uma série de pontos que não constam na medida provisória e que a FASUBRA, né, e a própria CNSC no MEC estão questionando o MGI por que isso não entrou. Então, a FASUBRA, enquanto entidade nacional, está durante essa semana procurando os parlamentares, principalmente aqueles que são da base aliada dos partidos, eu não vou ficar citando partidos aqui, certo? Nem deputados e senadores, mas a gente está com um plantão da direção aqui, visitando os gabinetes e pedindo que estes deputados e senadores assinem propostas de emendas para recuperar o texto integral de todos os pontos que atendem à nossa categoria. O prazo para a entrega dessas emendas é hoje. Então, a gente ficou ontem até de madrugada, né, depois da reunião da CNSC, fazendo os últimos ajustes, ok? E vamos estar entregando, então, as bancadas para que possam ser assinadas e depois a gente vai cobrar, é claro, né? Vai divulgar essas emendas para vocês por meio do ID da federação, né, e por e-mail das entidades de base, para que vocês tenham conhecimento dessas emendas. E aí um cuidado que a FASUBRA teve aqui é o seguinte: o nosso termo de acordo, né, ele versou sobre vários pontos, são lá 16 cláusulas. As emendas dizem respeito a esses pontos, né, e aquilo que trata da carreira. Nós não inserimos nada novo. Por exemplo, a gente quer um outro aumento, isso não pode ser colocado. Né? Emenda, inclusive, emenda parlamentar, nós já fomos orientados pela nossa assessoria jurídica, emenda parlamentar não pode implicar em nenhum recurso novo, porque senão depois ela é recusada, né, por ter o que eles chamam de vício de origem. Então, tudo isso foi analisado por nós, certo? Vamos entregar aos parlamentares, vamos mandar também para a nossa assessoria jurídica, por conta da necessidade de agilidade, nós não mandamos ainda, para que eles, inclusive, nos digam, olha, precisa desse ou daquele ajuste, porque na hora que nós tivermos que negociar alguma coisa, conversar com algum senador ou deputada ou senadora, a gente tenha já também o posicionamento da nossa assessoria jurídica, ok? Então, muito obrigado. A gente está à disposição de vocês. Estamos com um cronograma aí apertado de trabalho para esse mês de fevereiro. Não vamos ter férias, não vamos ter férias em março, certo? Para que a gente possa dar conta dos pontos, inclusive, que a CNSC no MEC ainda não apreciou, como a questão do RSC, a questão da racionalização, certo? E as novas adequações que a gente precisa fazer no plano de desenvolvimento, principalmente no que diz respeito a modelo de dimensionamento de pessoal. Sem contar, Marcelo, que nós temos que informar o nosso povo, para que não haja nenhum ruído nas bases, é que 30 horas, carreiras regulamentadas e outro repressamento de aposentados e outros itens na mesa do MGI, e nós continuamos negociando esses itens de pauta.